Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, executivos das principais empresas do Brasil, sempre trazendo aquela tradicional pergunta difícil, aquelas reflexões para te tornar também um melhor tomador de decisão. E hoje nós vamos falar com o Cai-Xi Yu, que é CEO da Stay. Vamos falar um pouquinho sobre previdência, sobre esse mercado que tem crescido e se desenvolvido no Brasil, e os próprios desafios que levam ao crescimento desse mercado e entender as alternativas, surfar os melhores momentos dos produtos vinculados. Sai, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com você hoje. Eu queria começar, a gente tem essa tradição no programa de começar fazendo um paralelo com o futebol, começar na canela. Então vamos nos temas mais duros, mais difíceis. Um grande ponto do fomento à previdência privada no Brasil é o próprio déficit da previdência pública. Se a gente olha o nível médio de renda no Brasil e o teto da aposentadoria pelo INSS, a gente já começa a entender a discrepância. Quem gosta de estatística, quem gosta de uma boa gaussiana, já começa a imaginar que boa parte da população não consegue pagar suas contas, ainda que receba o teto do INSS. Então isso já é um problema. Mas fora isso, mesmo manter essa estrutura que existe já é um desafio, porque é uma estrutura deficitária. Como essa ponte entre o déficit da previdência pública se relaciona com o crescimento da previdência privada? Boa, Felipe. Obrigado de novo por me receber e você frisou bem, né? É uma pergunta muito difícil, começando pela canela, porque essa é uma pergunta que realmente é uma pergunta tem muitas camadas, né? E envolve muitas partes, né? Tanto da sociedade como da economia brasileira, tá? Então, assim, quando a gente fala do déficit, né? Você deve ter visto no começo do ano, saiu, né, o último balanço do déficit da Previdência Pública no Brasil. A gente está falando de mais de 400 bilhões de reais de déficit. E aí, esse é um déficit que não deveria acontecer, em geral, para uma população tão jovem como é a brasileira. Então, a média de idade do brasileiro ele não é tão alto para gerar esse nível de déficit. Mas, historicamente, a Previdência Social brasileira ela tem muito déficit, né? Então, e aí tem um outro conceito que a gente precisa trazer, né, e explicar para o ouvinte, que é a Previdência Pública brasileira, ela é montada em cima de um esquema que a gente chama de esquema de previdência intergeracional, né? Então, quando você guarda dinheiro na Previdência, então quando você está lá pagando o INSS, etc., aquele dinheiro ele não está indo para a sua conta. Ele está pagando para quem já aposentou, né? Intergeracional por causa disso, porque uma geração paga a outra, né? E aí o que você tem que assumir é que quando você for aposentar, vai ter uma geração de trabalhadores capazes de pagar a sua previdência, a sua aposentadoria, né? E aí, como a gente estava falando aqui, né, Felipe, com um déficit desse tamanho, né, e com a população brasileira envelhecendo, é muito difícil imaginar que a gente vai ter condições de uma futura geração pagar pela nossa aposentadoria, né? Então, ano passado, saiu o último censo do IBGE, mostrando que o Brasil envelheceu mais rápido do que se imaginava e a taxa de fertilidade veio abaixo do que se imaginava. Então, a gente está fazendo esse movimento em direção a países desenvolvidos, que é uma taxa de idade mais alta, né, uma idade média mais alta e uma fertilidade mais baixa, numa velocidade muito rápida. Então, tudo isso coloca muita pressão sobre a Previdência Social. E aí, você bem mencionou, isso faz com que o governo ele incentive a previdência privada, né, e nos leve para modelos mais parecidos como o modelo americano de previdência social /privada, modelo britânico, que é uma previdência mista, né, onde o governo te dá o mínimo via previdência pública, mas é esperado de você guardar dinheiro para sua velhice, porque essa conta que você fez é exatamente essa. O que você vai receber na previdência, caso você receba, porque existe uma questão se vai ter
né, sustentabilidade suficiente para você receber quando você estiver aposentado, mas você tem uma diferença, mesmo que você receba, você talvez não consiga manter seu padrão de vida. Então é uma equação muito difícil de resolver. Agora, aqui no programa a gente fala bastante sobre investimentos, produtos financeiros como um todo, e muito da audiência é bastante qualificada e pensa na estrutura de composição de patrimônio. Então, vou montar um patrimônio que comporte, a partir da renda, a minha aposentadoria. Para além do montante financeiro, qual a vantagem, o que eu deveria pensar na hora de optar por parte das minhas aplicações, por exemplo, direcionar a previdência? Vamos pensar a previdência como um produto dentro da minha carteira de investimentos. Quando e por que eu devo considerar? Uhum. Boa. Assim, uma coisa que eu acho que vale a gente esclarecer é que apesar da previdência ela ser um belíssimo de investimento para aquelas pessoas que estão planejando aposentar, previdência privada ela não serve única e exclusivamente para aposentadoria, né? Isso é um mito que foi criado em torno da previdência privada, que é legal a gente desmistificar. A previdência privada ela é um ótimo instrumento para guardar dinheiro. E aí você pode guardar dinheiro para aposentar, como você pode guardar dinheiro para outras finalidades, né? Então, tendo isso em vista, né, eu acho que quando a gente fala com o brasileiro, com o investidor, né, é importante que ele tenha muita clareza de quando ele pensa em investimento, o que é investimento de curto prazo, o que é investimento de médio prazo e longo prazo. A previdência, seja ela individual, pessoa física ou a corporativa, ela olha mais para médio e longo prazo, né? E curto prazo, né, teoricamente, o brasileiro precisa pensar em investir em ativos com mais liquidez imediata, né? Então, e aí eu imagino que a Com Dinheiro tem uma série de soluções aí, né, para esse tipo de investimento, né? A Stay, a Previdência, ela é muito mais focada em médio e longo prazo, né? Então, acho que o investidor precisa pensar nisso. É um dinheiro que eu vou ter que usar no meu dia a dia, mês a mês, então Previdência talvez não seja só a melhor solução, né? Porque ela é muito incentivada, você tem uma série de benefícios tributários, mas a boa parte desses benefícios ele vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então como um percentual é muito difícil precisar, porque, né, cada brasileiro vive sua realidade, mas ali entre 6 a 18%, 20% da sua renda, idealmente teria que ir para uma coisa mais de médio e longo prazo, né, para te ajudar a realizar grandes projetos ou investimentos, como também, eventualmente, uma aposentadoria. Você comentou de incentivo fiscal, né, para esse tipo de produto. Uma dor que a gente tem tido, incrivelmente no Brasil, a gente tem reforma tributária que só aumenta tributo, né? Nunca a gente vai lá, vamos fazer o IVA. Aí, pô, agora a gente vai parar de pagar o imposto sobre o outro, mas não, o IVA vem maior que todos. Então você está sempre caçando alguma coisa para taxar um pouco mais. Nessa linha, não existe um receio de você aplica, por exemplo, você vai lá, faz aquele PGBL tabela regressiva para garantir o benefício de pagar, ao invés de pagar 27,5% agora, pagar 10% lá na frente. Aí no meio do caminho você leva uma canelada e aí mudam seu nível de imposto no meio do caminho. Como é que é essa relação entre governo e previdência privada? Boa. Assim, acho que a gente está sempre passível de mudanças na legislação, né? Então isso sai um pouco do nosso controle. Mas o que a gente consegue trazer de segurança para as pessoas é que, dada a situação da previdência pública, o governo tem todo o incentivo. Perfeito. Então, o investidor, nesse caso, ele está 100% alinhado com o incentivo do governo. Porque a previdência pública não permite muito espaço para o governo desincentivar a previdência privada. Porque dado que é uma bomba relógio, a previdência pública, né, que acho que os governos sucessivos vão tentando desarmar aos poucos, né, mas é um grande problema, né, que a gente vai tentando resolver aos poucos, o governo tem muito pouco incentivo para desincentivar a previdência privada. Então, eu acho um cenário muito improvável, né? Pode acontecer? Pode acontecer, né? A gente brinca, acho que era o Malan que falava, né, que
No Brasil, até o passado é incerto, né? Então, assim, claro que a gente não consegue falar, não, nunca vai mudar, mas é muito mais fácil quando o seu investimento, o seu interesse está alinhado com o do governo, né? O governo também está alinhado com você, nesse interesse. Então, dificilmente isso vai mudar, pode, mas é improvável, né? E aí outra segurança que a gente pode trazer é que, normalmente, essas mudanças de legislação, elas não podem ser retroativas. Então, quanto mais cedo você começa a poupar, mais cedo você começa a acumular patrimônio via previdência e usufruir dos benefícios tributários, né, para guardar dinheiro para o seu futuro, caso haja uma mudança na legislação, ela dificilmente vai ser retroativa. Você já aplicou, perfeito. Ele está mais protegido. Ele está mais protegido. Então, você está alinhado com o governo, os incentivos estão iguais e você ainda tem essa proteção extra que caso você já comece a guardar dinheiro quanto antes, né, a mudança de legislação, dificilmente ele pega retroativo. Você comentou do Malan, lembro de uma coisa que o Roberto Quiroga foi meu professor de Direito na faculdade, é um advogado renomado também, e ele foi meu professor de Direito na faculdade. Ele falava o seguinte: o fato se sobrepõe às regras. Se você lançar uma lei em que proíbe todo mundo de beber água, a lei não vai pegar, porque você não consegue fazer isso sustentar. Então, nesse caso, por exemplo, se você tem uma lei de incentivo à previdência por um interesse do governo. Se todo mundo chega na terceira idade sem dinheiro, você onera o sistema de saúde, você onera a própria previdência, então é desinteressante para o governo abocanhar a previdência de quem está chegando nessa fase de aposentadoria. Esse é o melhor gatilho de proteção que você pode ter. Porque se o governo jogar contra você, ele joga contra ele mesmo. Exatamente. O resto tudo vai mudar. Exatamente. A gente fala, né, que se você cria essas regras, né, e começa a dificultar esse processo de acúmulo, né, de patrimônio para ajudar as pessoas a terem um futuro, uma aposentadoria mais digna, né, uma vida mais digna ali na velhice ou ali na maturidade, você tem um custo social muito alto, né, que a gente estava falando. Então, uma pessoa que não tem, né, patrimônio, que onera o sistema de saúde, onera a cidade, né, o espaço público, ele tem um custo social muito alto. Então, é exatamente isso, né? O governo, ele é uma entidade sensata na maioria das vezes, né? Então, ele não vai tomar ações que vai eventualmente onerar a ele mesmo, né? Então, assim, essa é uma colocação faz muito sentido. Estamos batendo esse papo com Sai Xiu, que é CEO da Stay, falando um pouquinho sobre previdência, especialmente sobre previdência privada, sobre o momento desse produto e porquê do crescimento dele ao longo dos últimos anos, e também, naturalmente, quais são os nuances, pontos de observação, quando olhar para entidades abertas, entidades fechadas, como pensar cada tipo de aplicação e compor o seu portfólio, pensar nisso como um elemento para compor a sua renda quando você espera-se pare de trabalhar. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com Sai Xiu, que é CEO da Stay, falando um pouquinho sobre previdência privada, sobre o momento do produto, os usos desses produtos e as nuances, as possibilidades diferentes que a gente fala de previdência privada. Você tem de conceito amplo, você montar a sua própria previdência, vai lá, faz o seu investimento. Você tem os produtos de previdência, o tradicional PGBL, VGBL. E aí você tem as estruturas fechadas, né, que as próprias companhias montam fundos, encomendam fundos para as seguradoras para oferecerem para os seus funcionários com incentivos. Conta um pouquinho dessas nuances de mercado, porque a Stay olha especialmente para esses planos corporativos. Como é que funcionam eles? Como a empresa contrata? Por que contrata? Por que é diferente você entrar num plano corporativo ou entrar direto na física, vai lá no aplicativo lá do banco e compra um fundo?
Conta um pouquinho do que é esse bicho, esse mercado de previdência privada. Boa. A gente tem basicamente no Brasil, Felipe, uma divisão entre previdência privada aberta e previdência privada fechada. EAPC e EFPC, não é isso? Isso. E aí a fechada é essa que você comentou, que as empresas montam o próprio fundo, a própria gestão. Isso foi muito popular décadas atrás, década de 50, década de 60, né? Então, você tinha essas grandes empresas com 200 mil funcionários, 150 mil funcionários. Eles basicamente criaram esses fundos de pensão, né? Banco do Brasil é um exemplo, Petrobras, muitas estatais foram por esse caminho. E aí o que você precisa em previdência fechada é criar toda uma operação de previdência dentro de casa. Então, muitas vezes criando uma fundação para gerir esse dinheiro, né? Tem várias coisas que você precisa atender para poder ter a sua própria previdência privada fechada, né? E aí, qual que é por que essa previdência privada fechada, fundo de pensão, ele é um produto que não tem crescido muito no Brasil, né? Então, você tem essas empresas lá atrás que criaram esses produtos, mas hoje em dia você praticamente não tem mais uma empresa criando esses produtos dentro de casa. E alguns obstáculos, né? O primeiro é o custo de ter isso. Você tem que ter toda uma estrutura jurídica específica para lidar com a previdência privada. Então, além de você ser, por exemplo, a Petrobras é uma empresa de petróleo, óleo e gás. Ele não é uma empresa de previdência. Só que quando você quer ter um seu próprio fundo de pensão, você tem que ter um braço, uma empresa inteira para lidar com previdência privada, né? E aí não é o seu foco, né? Como não é o foco das empresas, outras empresas que têm previdência privada fechada. Então, tem todo o custo e toda essa dificuldade de operacionalizar, né? E aí, uma vez que você faz isso, tem que gerir, né? Então, você sendo uma empresa de óleo e gás, você não é uma empresa, não é um fundo de investimento. Seu trabalho não é gerir esse dinheiro, né? Então, todas essas dificuldades, né? Muitas vezes, questões de profissionalismo e também dificuldade de lidar ali com o mercado, faz com que esse é um mercado de previdência privada fechada, ela acaba não crescendo tanto, né? Existem alguns problemas, como a gente teve recentemente com o Banco do Brasil, onde o fundo de pensão do Banco do Brasil teve alguns problemas ali de prejuízo, né? Então, assim, esse é um mercado de previdência privada fechada. A Stay não trabalha hoje com previdência privada fechada. No futuro é uma opção, algumas empresas têm nos pedido para assumir a operação de previdência privada fechada ou transicionar ela para aberta. E aí tem a previdência privada aberta, que é onde a Stay atua de fato, né? Aqui a gente a empresa não precisa criar toda essa estrutura, ela consegue terceirizar essa operação, né? Então, o que ela faz? Ela terceiriza para nós, para a Stay e para a Zurich, que é a seguradora com qual a Stay trabalha, né? Então, quem cuida do dinheiro no final do dia ali é a Zurich, que é uma seguradora da Suíça. A gente brinca que tem poucas coisas mais seguras do que uma seguradora da Suíça, né? E aqui no Brasil a gente faz em conjunto esses planos de previdência corporativa. E ela é aberta por quê? Porque ela não é um plano. Então, a Zurich e a Stay não foram criados para atender uma empresa. Ela é aberta para o mercado. Então, a gente consegue atender várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, isso tira já um pouco dessa carga, né, estrutural, societária que a empresa precisa passar. A Stay Zurich assume esse papel, né? E aí, a previdência privada aberta também permite que você aloque o dinheiro em fundos, né, de gestoras profissionais do mercado. Então, várias dos principais fundos gestoras do mercado, né, os melhores do Brasil e lá fora, já estão à disposição. Então, você não corre o risco de colocar o dinheiro e ter um gestor, uma gestora que não é do mercado, né? Então, e a ST hoje atua basicamente na previdência privada aberta. Hoje, previdência privada fechada é algo em torno de R$ 1 trilhão sob gestão, né? A previdência privada aberta, 1,2, né? Os últimos números que eu vi, 1,2 trilhões de reais, né? E aí é o que mais cresce de fato, né? Quando você olha nos últimos 20 anos, a previdência privada aberta, ela cresce muito, e aí de alguns anos para cá ela supera a previdência privada fechada, e é um movimento que não vai ser contínuo, né? Então a gente vai ver cada vez mais a previdência privada aberta tomando uma
uma distância da fechada. Porque quando a gente pensa em previdência corporativa, a imagem do EFPC é muito associada, né? Porque era o modelo consolidado, o modelo antigo. Então você pode ter uma previdência corporativa que, na verdade, é uma EAPC, é uma entidade aberta de previdência complementar. Perfeito. E a empresa, nesse caso, a empresa pode encomendar o fundo, como ela, que na IFPC você vai lá fazer a gestão do ativo, ok. Mas você pode encomendar para a seguradora uma estratégia de fundo ou você lida com os fundos que ela já tem disponíveis na base? Normalmente, dentre as opções de fundo, você escolhe alguns e oferece, né? E aí entra muito por aquela questão de a absoluta maioria das empresas, ela não quer lidar com o custo e com a dor de cabeça de ter que ficar lidando com fundo, né? E hoje, com as mudanças regulatórias mais recentes, você viu, né, essas principais casas de asset managers, né, os principais fundos do Brasil, criando fundos de previdência, então espelhando o fundo tradicional para a previdência, você tem muito pouco incentivo para ter fundo próprio, né? Porque você tem os melhores fundos do Brasil à disposição já para você investir, né? Então, a absoluta maioria das empresas hoje opta usar Stay Zurich com fundo existente, né? Porque o fundo, né, como comentei, eles são os melhores fundos que melhor performam no Brasil. Então, ele não tem muito motivo para querer ter fundo próprio. E como você, digamos, escolhe? Então, a empresa vai escolher um conjunto de fundos que o funcionário pode aplicar isso. Então, o que entra aí, o que entra na diferença operacional de quando a empresa monta esse plano corporativo no acesso do investidor. Porque se você for comprar sozinho seu EAPC, você vai lá na plataforma, seja ela qual for, escolhe o fundo e aplica. Todas as possibilidades. Mas quando a empresa tem um plano corporativo, ela escolhe algumas opções, não é isso? Perfeito. Como é que funciona esse jogo com a empresa? Então, como que acontece, né, o processo? A gente senta primeiro com a empresa, né, e antes até de entrar numa questão de escolha de fundos, a gente senta com a empresa para entender como que vai ser o plano dela, né, como que vai ser o incentivo de longo prazo que ela vai criar via previdência. Então, a gente faz essa customização, que é uma coisa que a gente brinca que os planos tradicionais não oferecem, e quando a gente modernizou os planos de previdência e trouxe a previdência privada corporativa para o século XXI, foi permitir que as empresas customizem o plano. Então, eu quero criar grupos distintos dentro da empresa, então, para esse grupo eu quero dar essas condições, esse vesting, esse matching, para aquele outro grupo eu quero criar outras condições, a gente consegue customizar esse plano. Então, a Stay, junto com a Zurich, customiza esse plano para as empresas. Então, essa é a primeira decisão que a empresa precisa tomar, que é como que eu quero incentivar os meus funcionários, como eu quero ajudar meus funcionários a guardar dinheiro na Previdência. Tomada essa decisão, a gente vai para o segundo passo, que é a escolha dos fundos, né? Então, a gente coloca todos os fundos à disposição para as empresas escolherem, e aí, normalmente, as empresas escolhem de 3 a 4 fundos para deixar à disposição do funcionário. Então, normalmente, eles escolhem quais são os melhores fundos que melhor performaram nos últimos anos, e escolhem, né, de praxe um de renda fixa, né, um que é para o investidor mais conservador, outro que é para o investidor mais médio, outro que é para o investidor mais agressivo, e ele coloca à disposição para o funcionário. Então, e aí, depois disso, né, o que a Stay faz faz todo um onboarding, faz uma palestra de saúde financeira para explicar o produto, mas essas são as etapas que as empresas normalmente, né, costumam seguir. A escolha do fundo, ele é uma dessas etapas. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar esse mercado, lá em 2015, era comum que a seguradora oferecesse um range definido também para a companhia. Então ela fala, olha, vocês têm acesso a esses fundos, vocês vão ter acesso a esses fundos. Como é que é isso hoje? A companhia tem mais liberdade ou tem um motivo para essa restrição, então é difícil tirar? Como é que esse jogo de quais fundos são disponibilizados para a própria companhia selecionar sua grade? Qual que é uma diferença nossa, né, para os players mais tradicionais desse mercado? É que, no nosso caso, a gente está muito alinhado com a empresa em termos de
A gente não faz a gestão do ativo. Então, para a gente não faz sentido limitar o acesso do nosso usuário, da empresa, para determinados fundos, né? Então, eu não estou conflitado em pegar um fundo meu, ou 2, 3 fundos meus, e falar, ó, empresa, esses são os 2, 3 fundos que você pode usar, pode disponibilizar para o funcionário. Não, eu faço uma parte, né, junto com a Zurich, dessa parte de tecnologia. A Zurich é essa segurada por trás, mas a gente disponibiliza todos os fundos que temos para a empresa. Então, o que a gente faz faz uma pré-avaliação, né, a gente usa alguns modelos, inteligência artificial, para fazer uma análise de quais são os melhores fundos disponíveis no mercado brasileiro e, a partir disso, coloca isso à disposição da empresa. Então, a gente não limita para a empresa quais fundos ela pode ou não pode escolher. Ela pode escolher qualquer fundo que ela tiver à disposição, que a gente vai colocar à disposição do funcionário no final do dia. Estamos batendo esse papo com o Saishi Yu, CEO da Stay, falando um pouquinho sobre previdência privada, sobre o crescimento desse mercado, os nuances do modelo que você deve levar em consideração em cada uma das aplicações, como usar cada uma dessas ferramentas com as suas vantagens e, naturalmente, o que se atentar em cada movimento de mercado aí para montar a sua previdência também com base nas vantagens tributárias dos produtos previdenciários. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com mais um bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Saishi Yu da Stay, CEO da Stay, falando um pouquinho sobre previdência privada, sobre o crescimento desse mercado, os benefícios, tanto lá regulatórios, aproveitar um pouquinho dos incentivos fiscais, quanto as próprias nuances e vantagens dos produtos vinculados à previdência privada e a modernização deles ao longo do tempo. E eu queria já trazer para esse bloco um pouquinho das diferenças, né? Então, o que geralmente eu tenho de vantagem em entrar no plano corporativo em comparação a ir lá e comprar meu plano direto, dado que hoje os fundos, dado que você usa os fundos abertos, possivelmente você vai ter acesso a fundos parecidos. Boa. Assim, eu vou te explicar, Felipe, por que é melhor o plano corporativo. Mas, na ausência do plano corporativo, faça o seu. Faça o seu. Tá? Então, o nosso ouvinte, telespectador, ele, na dúvida, né, se não tiver o corporativo, faz o próprio. Né? Mas, tendo o corporativo, ele é melhor. Tá? Ele é melhor em que sentido? Normalmente, a empresa, através do plano corporativo, ele vai te dar algum incentivo financeiro no plano corporativo, né? Então, dado que a empresa ela tem benefícios tributários a oferecer a previdência corporativa como benefício, ela já está incentivada a dar mais dinheiro, né? Colocar um pacote de benefícios melhor para o seu funcionário. Né? E vou dar um exemplo, né? Quando eu comecei minha carreira no mercado financeiro, e eu era, inclusive, trader, né, de juros. Um dos produtos que eu tradava era juros. Poucos países no mundo têm uma renda fixa tão boa quanto o Brasil. Né? Quando a gente vai ver lá 12, 13% de juros, né, num título de renda fixa, é um absurdo. Né? Risco soberano, né? Risco soberano, poucos países pagam esse tipo de rendimento. Né? Só que se você olha 12, 13% no ano, isso te dá o quê? Um 0,9% no mês. Né? Nos juros compostos, isso dá 12, 13% no ano. 0,9% no mês. Isso já é um dos melhores investimentos do mundo. Né? Quando você tem um incentivo da sua empresa, digamos que sua empresa vai lá te ter um plano corporativo e te dê um matching. Então, o que é matching? Cada R$1 que você coloca no plano, a empresa vai lá e coloca R$1. Você coloca R$100, a empresa coloca R$100. Isso é basicamente 100% de retorno no mês. Eu estou te falando que um dos melhores investimentos do mundo te dá 0,9 no mês. 0, alguma coisa, 9 alguma coisa. Enquanto que se a sua empresa te der um plano corporativo, você tem a possibilidade de receber 50%, 100%, 150%, 200% no mês. É muito mais rentável ter um plano corporativo, principalmente se sua empresa investe em você.
né? Então a gente tem planos nossos, que as empresas, né, as empresas usam Stay para dar um matching de 200%, 250%. Então é 0,9 comparado com 250% não dá nem como comparar, né? Então é melhor o plano corporativo. Então se sua empresa não dá ainda, vale a pena conversar com o RH, com o CFO da empresa, com os donos da empresa, porque para a empresa também vale a pena, né? Porque tem muitos benefícios tributários. Mas se você, na ausência de um plano corporativo, faça a sua previdência pessoa física, né? Fala com o seu assessor, seu private banker e tenha, né, ali à sua disposição uma previdência privada pessoa física. Você comentou o benefício de a empresa colocar o pedaço dela. Qual o incentivo para a empresa montar esse plano corporativo? Você comentou que tem uma vantagem ali tributária também. Como é que é? O que leva a empresa, o que motiva a empresa a criar o plano corporativo? Então, a empresa ela tem diversos benefícios, né? Então, o primeiro a previdência, ela por não ter natureza remuneratória, ela não incide os encargos trabalhistas, né? Porque não é um salário, ele é um investimento que a empresa faz para que o funcionário tenha um futuro, né, um planejamento financeiro melhor, né? Então, por causa dessa diferença de definição, ele já não incide os encargos trabalhistas, né, por não ter essa natureza remuneratória. Nisso, a empresa ele já tem um ganho, né? Então, ao pensar o pacote de remuneração, benefício, se ele direcionar uma parte disso para a previdência, ele já tem uma eficiência tributária maior, né? Por não ter que incidir esses tributos na parte que ela dá em previdência, tá? Se a empresa estiver no lucro real, né, e aí com a reforma tributária, muito possivelmente quem não está no lucro real vai ter que ir para o lucro real, né? E aí boa parte das empresas no Brasil já estão no lucro real. Tudo que você paga em previdência, você consegue ter um incentivo extra, que é tudo que você investe no funcionário, dá para o funcionário na previdência, você desconta da base do cálculo do IRPJ do CSL, né, do Contribuição Social. Então ali você tem ainda, né, um ganho adicional, um cashback do governo, para você dar previdência para o seu colaborador. Então você tem esses dois benefícios tributários, sem contar com o benefício financeiro, que é você baixar o turnover, né, baixar a rotatividade da sua empresa. Previdência é o único produto hoje regulado que te permite colocar vesting, né? Então, é um investimento que você faz, você fala, ó, eu estou colocando esse dinheiro para você, mas vou colocar aqui alguns anos de carência para você ir tirando esse dinheiro ao longo do tempo, né? Então, você faz com que o funcionário ele se comprometa a ficar mais tempo na empresa. Então, ao diminuir a rotatividade de funcionário, você tem menos custo de contratação, de engajamento e de retreinamento de quem você tem que contratar para substituir o funcionário que você perdeu, né? Então, a Previdência também te traz esse outro benefício, que é um benefício muito mais ligado a engajamento, retenção do colaborador. Geralmente, como funciona o vesting? Em quanto tempo você pode receber esse dinheiro? E ele é sucessivo? Então, eu só recebo o meu de hoje daqui 10 anos, de amanhã daqui 10 anos e um dia, sucessivamente ou não? Geralmente é um prazo, e aí, passei desse prazo, eu tenho acesso a todo o montante da empresa. Depende muito da empresa, tá, Felipe? Então, as empresas mais tradicionais que implementaram um plano de previdência corporativa com a gente, eles tendem a ter um vesting mais alongado, né? Então, chega a ter 10, 15 anos, né? Mas isso não é a prática comum, né? Então, hoje em dia, né, olhando um pouco de forma mais pragmática para o mercado de trabalho, é muito difícil imaginar que um colaborador vai ficar 15 anos na empresa, né? Hoje, se ficar 3, 4 anos, já é um tempo bem razoável, né? A taxa média hoje de rotatividade na maioria das empresas é de um ano e meio, né? Então, quando você olha o vesting, ele tem que conversar com o momento né, do mercado de trabalho, né? Então, se você coloca um vesting de 15 anos, para algumas empresas, não faz muito sentido porque não conversa com o perfil do colaborador, né? Então, hoje, a nossa média ele está em 2 a 4 anos, né? Então, ali, prazos mais curtos, ali 2 anos, e aí prazos um pouco mais longos, 4, 5 anos.
né? Então, mas fica nesse meio termo. Agora, se uma empresa, por exemplo, como é o caso de algumas empresas tradicionais que nos procuram e falam, ó, a gente quer migrar o plano para Stay Zurich, mas o nosso plano ter uma carência, um vesting de 10 anos ou 15 anos. A gente implementa? A gente também implementa, tá? Então, a gente implementa as duas coisas, mas a média hoje está mais ali nos seus 2, 4 anos de vesting. Você comentou sobre migrar o plano. Essa é outra dúvida que eu tinha. É permitida a empresa já tinha um FPC, a Petros poderia te ligar e falar, não, eu não aguento mais isso aqui, não aguento mais, assume a bronca aí. Dá para fazer essa migração e aí você recebe os ativos, recebe o fundo, transforma um fundo de pensão num 55, não, o fundo 175, antigamente era 409, né? Você vai entregando a idade conforme a instrução da CVM que rege fundo, né? Quero transformar no 175 e aí você vai lá e consegue mudar isso? Fundo de pensão é mais difícil, tá, Felipe? Não é tão simples assim. O pessoal da Petros, infelizmente, vão ter que continuar ali no fundo. A gente talvez, assim, o pessoal da Petros vai ter que conversar mais aprofundadamente com a gente, analisar caso a caso, né? Inclusive, a gente já foi abordado não pela Petros, né, mas por grandes empresas que não querem mais tocar o fundo de pensão, mas não é um movimento tão simples. A gente tem que sentar e olhar caso a caso, diferente de previdência aberta. Então, esses fundos que a gente tem migrado, né, esses planos que a gente tem migrado, majoritariamente previdência privada aberta. Porque para esse, né, Felipe, você deve conhecer bem a regulamentação, não tem muita dificuldade. Né? A gente estava até conversando um pouco nos bastidores, né, a Com Dinheiro trabalha com algum desses produtos, basta a empresa pedir legalmente, a portabilidade ela vai acontecer. Então a gente tem trazido planos de praticamente todos os players do mercado para Stay Zurich, e esse é um processo muito tranquilo, é muito fácil de fazer, né? Porque o que a gente faz traz o dinheiro de uma seguradora, né, hoje existente, traz ela para Zurich com todo o nosso produto, nossa tecnologia, né, e todos os fundos à disposição da Zurich. Então esse processo é muito mais simples. Agora, fundo de pensão, eu preciso ser transparente aqui para não criar uma falsa expectativa de que é fácil de converter. A fundo de pensão já não, já é um pouco mais complicado, mas a gente também está aberto para conversar, mas não é um processo mais individualizado. Porque quando é uma entidade aberta, o jogo é bem parecido com portabilidade de pessoa física. Você liga lá, pede portabilidade, Exatamente. Eles são obrigados a fazer. Exatamente. É igual portabilidade de celular, né? Exatamente. É tão simples quanto portabilidade de celular. É o RH, o financeiro, o CEO, o fundador, dono, nos ligar, entrar em contato com a gente e falar, eu tenho esse plano aqui com essa seguradora, eu quero portar para vocês. A gente dá o início, a gente marca uma reunião, entende os detalhes e faz o processo tão simples quanto portar a linha de celular. Muito bom. Estamos batendo esse papo com Tsai Shi-Yu, que é CEO da Stay, falando um pouquinho sobre previdência, sobre o crescimento desse mercado, as alternativas, os nuances dos produtos, inclusive a diferença de entidades abertas e fechadas de previdência complementar, os planos corporativos, os planos direto para pessoa física, como os benefícios de cada um, como você pode aproveitar cada um. Se você tiver lá o plano na empresa, não esquecer de aproveitá-lo, né? É a dica aí do Tsai. E agora nós vamos para o breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Tsai Shi-Yu, que é CEO da Stay, falando um pouquinho sobre previdência privada, sobre a evolução desse produto, quais a modernidade, como você usar cada um desses atributos atualmente, aproveitar os seus benefícios, inclusive as pontes e as diferenças dos produtos de previdência aberta corporativa também. Agora, eu queria entender um pouquinho, aproveitar esse último bloco para entender um pouquinho o modelo da Stay, né? Então, dado que a empresa precisa contratar esse plano, onde entra o trabalho da Stay aí nessa orquestra? Por quê? Você comentou, né? Na FPC, você está montando o seu plano, você contrata um gestor, você vai fazer a gestão dos ativos dentro de casa.
Nesse caso, você está terceirizando, você vai ter um gestor, geralmente um gestor independente, fazendo a gestão dos ativos, num fundo, eventualmente, Zurich. E onde entra a Stay nesse equilíbrio dos pratos? Boa. Quando a gente olha para a atuação da Stay, Felipe, a gente atua em várias frentes, né? A primeira delas é desonerar a seguradora e a empresa do trabalho que é operacionalizar o plano de previdência. Então, em vez do RH, né? Então, quando a gente fala da previdência fechada, fundo de pensão, da Petros, a gente está falando de uma empresa inteira que eles precisam contratar. A previdência privada aberta já é bem melhor nesse aspecto, né? Porque você já terceiriza isso para seguradoras, fundos independentes, mas mesmo assim, a maioria das vezes, você precisa ter ali um time dentro de RH para tocar o plano. Uma outra pessoa para responder dúvida, lidar com o dia a dia operacional do plano. Tudo isso a Stay criou sistemas para internalizar isso dentro da Stay. Então a empresa não tem que fazer absolutamente nada no dia a dia, né? A gente faz toda essa operação para ela. Então ela não precisa contratar ali o especialista de previdência dentro do time de RH, dentro do time de pessoas. Do lado da seguradora, né, ela geralmente prefere não oferecer previdência corporativa para empresas que não sejam aquelas empresas gigantescas, né, com dezenas, centenas de milhares de funcionários. Por quê? Porque conversando com as seguradoras, a gente entendeu que elas basicamente precisam contratar gente internamente para ficar lidando com a operação do plano, né? Então eles não conseguem escalar esse produto, né? Então a gente fala muito que a Stay ela não compete com a seguradora. A gente na verdade veio para ajudar as seguradoras também a conseguir operacionalizar esses planos. Então o que a gente falou para a seguradora, igual a gente falou para a empresa, passa para a gente esse back office, essa operação toda, que a gente cria vários sistemas para lidar com toda a gestão, a interface, a operacionalização, dia a dia, faturamento. Tudo isso a gente faz dentro de casa com tecnologia proprietária que a gente construiu. Então, de uma ponta, fala, seguradora, você consegue oferecer os planos sem dor de cabeça e empresa, você consegue dar esse benefício para os funcionários também sem nenhuma dor de cabeça. E aí uma outra ponta que a gente faz é para o funcionário, né? Então, hoje, muitas vezes, o funcionário quer saber o saldo que ela já tem da Previdência. Felipe, você não vai acreditar como é ruim essa experiência, muitas vezes. Envolve... Acredito. envolve, às vezes, você ligar numa central, isso é um dos mais comuns, a experiência dos mais comuns, fica 40 minutos numa central de atendimento 0800 para saber qual que é o seu saldo, né? Isso parece uma coisa assim que hoje em dia não faz mais parte do nosso mundo, mas faz. Tem seguradoras, Felipe, que pedem pro usuário mandar uma carta redigida à mão e mandar no correio para fazer algumas coisas no plano de previdência. Que outro produto hoje em dia ainda pede para as pessoas redigirem uma carta à mão, assinar e mandar no correio, né? Mas isso existe, né? Hoje, o funcionário, o usuário, né, o colaborador usa o nosso produto, não precisa passar por nada, nenhum desses perrengues. Não tem que ligar para o gerente do banco, não tem que mandar carta para ninguém. Ele entra no WhatsApp, um sistema proprietário que a gente desenvolveu também, inclusive patenteado, até toda essa experiência da previdência no WhatsApp, a gente patenteou lá atrás, quando a gente desenvolveu tudo isso. E aí ele faz, ele quer saber saldo, 3, 4 segundos no WhatsApp, falando com o nosso AI, a gente está ligado nas APIs da Zurich, então toda essa integração a gente já fez com a Zurich, a gente consulta lá e te informa tempo real, 3, 4 segundos. Qual que é o meu saldo? Toma aqui seu saldo. Qual que é o detalhe do meu plano? Detalhe do seu plano. Eu quero fazer uma alteração, né? E aí, muitas vezes, né, o player tradicional, ele não permite que você configure o plano, ajuste o plano. A gente permite que você ajuste o plano conforme a sua necessidade. Porque a gente fala que as pessoas, a vida delas acontece. Elas não conseguem seguir regras rígidas, né, de seguradoras e players mais tradicionais. Você só pode ajustar o seu plano uma vez por ano, que é muitas vezes o que acontece, né, nos planos corporativos. Mas a sua vida não muda uma vez por ano. Ela muda o tempo todo. Então a gente permite que em coisa de 3, 4 segundos no WhatsApp, eu quero pausar minha contribuição esse mês, eu quero aumentar minha contribuição, eu quero fazer assim assado. A gente permite que você faça no WhatsApp,
Você não precisa baixar mais um aplicativo, ter mais um login e uma senha, aprender a usar mais um aplicativo. Você faz tudo no WhatsApp, que o negócio já usa. A gente oferece toda a segurança, porque a gente não permite saque para outra titularidade. Então, eu preciso sacar. Você só pode sacar para o seu CPF de uma conta bancária sua. Então, você tem toda a comodidade do WhatsApp e toda a segurança ali de uma conta bancária tradicional. Você comentou um ponto importante, saque. Eu consigo fazer esse tipo de saque parcial do meu plano corporativo? Consegue. Então, digamos que você já tenha vestido parte do seu dinheiro, né? E isso também é uma coisa que a gente notou no mercado, a maioria dos planos te obriga a não sacar até você ser demitido, né, ou aposentar. Mas muitas vezes você precisa de um dinheiro antes de você aposentar e a gente acha que é um incentivo perverso falar, você só acessa esse dinheiro se você se demitir da empresa. Então, Aí vira um incentivo ao turnover, né? E vira um incentivo ao turnover, vira um incentivo para a pessoa sair da empresa, para poder acessar aquele dinheiro. O que a gente fez, junto com a Zurich, nesse caso, a gente criou um plano onde a pessoa não precisa nem aposentar, né, nem sair da empresa. Desde que ela respeite regras de vesting, que a gente comentou no bloco anterior, que a empresa colocou, e ela tiver direito a sacar aquele dinheiro, ela pode sacar. Porque, de repente, é isso. Aconteceu uma urgência. Ela pode sacar esse dinheiro, né? E não vai ter um gerente lá tentando te convencer do contrário. Não, o dinheiro é seu, você pode sacar. Né? Mas é isso. Mas a gente reforça que é uma coisa de médio e longo prazo. A gente sempre incentiva que o colaborador... Você não saque. Que você não saque, você mantém aquele dinheiro, porque aquele dinheiro vai continuar rendendo, né? E você vai usufruir dos benefícios tributários ao longo do tempo, mas aconteceu. Precisou sacar? Preciso comprar uma moto, comprar uma casa, preciso fazer alguma coisa ali da vida pessoal. Você pode sacar no WhatsApp, 3, 4 segundos, você tem um processo feito. Então, e queria que você contasse um pouco também, você comentou que começou a carreira em mesa. E de onde foi de mesa para a empresa de tecnologia, para fundar a empresa de tecnologia? Eu comecei... Você estava ganhando muito dinheiro na mesa, isso enjoou, é isso? Eu comecei de fato a minha carreira em mesa, muito diferente de um empreendedor de tecnologia. Né? Eu era trader de derivativos de moedas e juros, era market maker. Isso já faz muito tempo, né? Também entregando um pouco da minha idade, já faz uns bons 10 anos para mais. E depois disso, depois de alguns anos morando fora, no exterior, né? Aí eu volto para o Brasil. E aí começo minha carreira mais em tecnologia, né? Primeiro como executivo em empresas de tecnologia, ajudo lá atrás a construir a operação da Uber no Brasil, depois a 99, depois uma empresa de pagamentos, então eu vi, né, várias empresas em estágios diferentes, então ajudei a construir essas empresas em estágios diferentes, até que a gente deu de cara com um problema, que é o problema da falta de acesso à previdência privada corporativa. E foi aí que a gente senta com a Zurich e fala, vamos fazer isso? Vamos resolver esse problema? E aí a Stay nasce, né? Isso já tem alguns anos também. Né? E aí desde então a gente tem focado em trazer essa solução para o Brasil todo. Maravilha. Sai, grande prazer bater esse papo com você. É muito legal ver essas geralmente, os empreendedores que vieram no mercado financeiro têm uma cabeça parecida, uma energia muito boa, e é super legal ver isso. E hoje também foi um bate-papo muito bacana. Queria agradecer aí sua participação e deixar também à vontade quem estiver assistindo a gente tem muitos empreendedores, são audiência aqui do programa, às vezes quer levar isso para a empresa, contratar aí também Stay. A gente está aqui para gerar negócio mesmo, então fica à vontade, o espaço é seu, deixar os seus contatos, redes sociais, é o momento papel de pão aí. Boa. Obrigado, Felipe, por me receber. Então, um excelente bate-papo, adorei a conversa, espero que a gente tenha mais oportunidades de voltar a conversar. Acho que é um público super qualificado, então obrigado por dar essa oportunidade, abrir essa porta. E aí, para quem quiser, né, acompanhar a Stay, a gente está nas redes sociais, o seja.stay, no Instagram, né, mas você também pode entrar em contato com a gente no site, stay.com.br. Né, e o LinkedIn, a gente é super ativo no LinkedIn, procura a gente lá. Né, então, não tem tantos sites no Brasil, né, então você provavelmente vai me encontrar pelo Instagram, pelo LinkedIn também. Mas entre em contato, a gente vai receber de braços abertos isso aí. Quem quiser colocar um plano de previdência corporativa de menos empresas. Maravilha, Tsai. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Felipe.
Muito obrigado, naturalmente, a Stay por ceder aqui a participação do Tsai para esse bate-papo conosco. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer esses nomes, essas pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, com um bate-papo sempre leve, mas com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais também sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br. Manda para a gente também um e-mail lá em contato@comdinheiro.com.br. Vai ser sempre um prazer receber o contato de vocês, manter contato com vocês, e aquele convite para o café nunca será recusado. A gente, antes que eu encerre o programa e depois eu tome um puxão de orelha da produção, quero reforçar que nós temos agora lá também as redes sociais do Você com Dinheiro. Então você pode seguir lá o @você.comdinheiro, @você.comdinheiro no Instagram. Você consegue acompanhar previamente as agendas, quando você vai ter, quais vão ser os programas da semana, quando você vai ter o reprise do seu programa favorito. A gente cria alguns conteúdos próprios lá também. Se você ainda não acompanha, se você ainda não viu lá os nossos vídeos sobre finanças, sobre investimentos, não deixe de acompanhar o canal do Você com Dinheiro no Instagram. Então, @você.comdinheiro, e no LinkedIn, Felipe Ferreira. Vai ser sempre um prazer trocar algumas ideias, bater um papo com você, telespectador aqui do programa. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência, e até a próxima.